Eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, se apresentarem, falar o nome, um pouquinho da vida, profissão, etc. Bom, meu nome é Alda Carline, da vida, profissão. Eu sou professora universitária, trabalho na PUC e trabalho na área de educação. Primeiro eu era enfermeira, trabalhei só 2 anos como enfermeira, depois eu me formei, depois eu fui trabalhar no curso de educação, de formação de professores em enfermagem na PUC e lá fiquei como professora. Aí fiz mestrado, doutorado, tudo na área de educação. Quantos anos eu tenho? 58. Bom, eu sou Marise, por formação eu sou designer, mas por opção eu sou um monte de coisa. Faço paralelamente agora que eu saí do Senac, trabalho bastante com artesanato, que de verdade é o meu sonho. Tenho 53 anos. Vocês podem comentar um pouco da transição de uma relação heterossexual para a relação homossexual? Eu acho que não teve transição, né? De verdade, eu acho que eu me percebi homossexual há muito tempo. Minha primeira relação homossexual eu tinha 18 anos, foi um conflito absurdo, né? Porque culturalmente, pela educação que eu recebi dos meus pais, eu não podia gostar de mulher de forma alguma. Eu tinha que escolher a vida com um homem. Minha irmã já era casada nessa época, quando eu tinha 18 anos, então a gente já tinha um modelo heterossexual, né, de uma relação homem-mulher, papai e mamãe, e família, constituir família. Então para mim foi muito complicado eu me entender homossexual. Tive algumas relações, mas me apaixonei algumas vezes por homens, tive relações, namorei com homens, mas nunca tinha me apaixonado tão intensamente como quando me apaixonei por uma mulher. Então acho que foi tão mágico para mim, né, que eu não conseguia me ver de uma outra forma que não fosse numa relação homossexual. Foi tranquilo por um lado porque eu fiquei aliviada, que eu entendi que eu estava insistindo num modelo que não era a minha praia. Mas foi angustiante porque se hoje já é difícil, naquela época, 40 anos atrás, mas eu acho que foi uma transição que eu ansiava por ela. Assim, eu queria a oportunidade de entender o que era gostar de uma mulher. Eu fui mãe também. Eu fui criada numa família muito séria, né? Assim, meus pais são descendentes de italiano e aí tinha uma série de regras muito sérias, muito rigorosas em relação ao namoro, em relação à amizade, em relação a sair, em relação a ter turma, enfim. Eu fui muito confinada dentro de casa. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu ficava o dia inteiro na faculdade, e aí era fantástico, porque eu tinha um álibi perfeito para sair e para voltar só no final do dia, né? E podia voltar, eu voltava, já estava escuro, era muito bom. E eu comecei a conviver num universo extremamente feminino, que era da enfermagem. Eu já namorava, eu já tinha um namorado, um rapaz, e a minha família achava lindo, minha mãe adorava o meu namorado, eu nem tanto, mas ela gostava muito dele. Aí casei-me, terminei a faculdade, casei, e eu fiquei casada há 9 anos. Nesse meio tempo eu tive os meus filhos, mas meu casamento era uma tragédia do ponto de vista da relação afetiva, da convivência. Era muito ruim, era muito difícil, por conta daquela história de isso é conversa de mulher, isso é conversa de homem. Encontrava final de semana na casa da minha mãe, as mulheres ficam conversando na cozinha, os homens vão ver futebol. Então, essa divisão do mundo em masculino e feminino me incomodava muito. E eu tive um filho, né? E aí me incomodava mais ainda ver que ele estava sendo cooptado, né? Por aquela coisa, e as meninas tinham que ficar no modelinho feminino. Então, eu questionava muito essa já divisão cultural do mundo entre masculino e feminino. Eu me apaixonei por uma mulher. Aí eu me apaixonei, mas me apaixonei assim enlouquecidamente. Nesse processo eu descobri que o meu casamento tinha ido por água abaixo mesmo, porque ele tinha uma outra mulher. E aí eu decidi separar. Ele não queria separar de jeito nenhum, mas finalmente a gente separou. Logo de início, a minha família achou um absurdo o que estava acontecendo, né? Minha mãe dizia que ia morrer de vergonha,
Meu pai, que era muito mais rigoroso, acabou aceitando com mais facilidade. Achei lindo um dia que eu cheguei na casa dele, ele falou assim, eu andei pensando muito, e eu fiquei pensando que de verdade a gente se apaixona por almas, por espíritos, a gente não se apaixona por corpos. Que bom, graças a Deus. Porque eu tinha muito forte essa ideia, você não se apaixona por um RG. Você não se apaixona, você não fica perguntando, é homem ou mulher? Deixa eu ver se eu posso me apaixonar por essa pessoa. Você se apaixona por pessoas que têm identidades de sentimentos, de emoções, de gostos, enfim. E, enfim, aí eu vivi essa relação e teve todo o processo das minhas crianças entenderem o que estava acontecendo, né? A mais velha rapidamente entendeu o que estava acontecendo, ela tinha uns 6, 7 anos. E ela perguntou um dia, vocês são namoradas? Nós somos. Ai, que legal. Ela achou assim uma coisa muito interessante, né? Nessa idade acho que cabe muito mais coisa na cabeça de uma criança do que a gente imagina. E essa relação durou 9 anos, foi um tempo bastante grande também. E até que terminou, assim. Você abordou o contexto social da época, que era muito mais difícil do que a gente pensa atualmente. Como que você vê essa diferença? Nossa, é gritante, né? O primeiro que não se usava, acho que é a expressão homossexualismo, né? Eram termos mais pejorativos, do tipo sapatão, lésbica sempre teve, né? E bicha, gay, mas eu acho que a gente vinha trazendo aí, historicamente, a ideia da organização familiar com homem, mulher e filhos. Então acho que a gente tinha já todo um quadro de cobrança de como é que se institui uma família e que isso não cabia, né? Não encaixava, né? Era doença. Era doença. Estava na classificação internacional de doenças. Né? Faz pouco tempo que saiu, na verdade não faz tão pouco tempo assim, mas neste momento em que a gente assumiu, era doença. E eu acho que tinha assim uma coisa, o que ajudava um pouco a gente a enfrentar a sociedade, né, enfrentar socialmente, era a questão dos guetos. Né? Tinha um sistema assim, de bares exclusivos para casais homossexuais, alguns bares mais pesados, né, que assim, era um pessoal assim, que estereotipava muito mais a relação, outros que eram mais suaves, mas eu lembro que sim, quando você estava a ponto de explodir, você ia para um bar desse tipo, porque era um lugar onde você podia pegar na pessoa, né? Porque não podia, em público jamais. E era uma coisa que podia chamar a polícia, né? Podia mandar prender. A gente sofria, não vou dizer uma perseguição, mas a gente sofria um controle, né? Um controle, assim. Tudo era muito velado, ficava tudo muito subentendido. Tinha que vender uma outra imagem, né? Mais um pouco sobre essa mudança. Que tipo de mudanças ocorreram na vida de vocês após os familiares, amigos, colegas de trabalho descobrirem que vocês estavam em uma relação homossexual? Eu não contava para as pessoas, né? Então eu vivia no meu ambiente de trabalho e aí eu dizia, vou viajar no final de semana, vai sozinha? Ela falou, mentira, eu não ia sozinha. Ou então eu dizia, vai sozinha? Não, vou com uma amiga, minha amiga. E aí eu fazia muitas coisas com a amiga. De, sei lá, um tempo para cá, 8, 10 anos para cá, para algumas pessoas eu passei a dizer, vou com a minha companheira, eu tenho uma companheira. E algumas pessoas mais próximas, né, porque eu fui contando e essas pessoas passaram a vir aqui, passaram a conviver com a gente, né, e aceitaram super bem. Eu nunca tive nenhum tipo de reação desagradável quando eu decidi contar. Mas eu digo que decidi contar, sei lá, nos últimos 10 anos. Não me sentia segura para contar para ninguém. De verdade, a nossa sociedade ainda é muito machista. E as pessoas se dão o direito de apontar aquele que está fugindo da norma. Então a gente também aprende, né? Com o tempo, você se reserva, não vai nos lugares, não vai. Me relaciono muito bem com homens ou com mulheres, assim. Eu não falo de futebol porque eu não gosto de futebol. Mas assim,
Se tiver numa rodinha de homem contando piada, eu conto também, eu falo palavrão. Se tiver numa roda de mocinhas falando de maquiagem, eu entro, eu falo de maquiagem, né? Eu me adapto bem. Então eu acho que eu sempre fui um ponto de interrogação para muita gente. Então eu acho que a hora que eu me entendi homossexual, eu sempre trabalhei com essa ideia de que você não sabe quem eu sou? O problema é seu. Também quer? Vem me perguntar, eu te conto, né? E hoje é um pouquinho mais fácil. Hoje eu nunca sei o que dizer quando eu me referia a ela. Então assim, porque eu vou pro sítio, porque tem uma casa no sítio, não sei o quê. Com quem você vai? Com a Alda. Eu não falava nem amiga, nem companhia com a Alda. Então, porque eu tava no cinema com a Alda, eu fui fazendo isso lá com a Alda. Eu acho que hoje tem uma necessidade de afirmação que eu nem sei se a menina tem clareza da opção, se é realmente uma opção para ela, ou se é um status. Então, na onda daquele pintar o cabelo de azul, né, que por conta de um filme, assim, eu acho que algumas meninas embarcam nessa onda até por conta de ser diferente, e aí fica legal, elas gostam disso, acham que pode ser assim, né, que é exatamente o contrário do que a gente fazia, né, a gente disfarçava o máximo possível e só contava quando era realmente imprescindível contar. Hoje não, hoje elas levantam uma bandeira de alguma coisa que eu nem sei se tem um sentimento por trás tão forte que segure essa bandeira hasteada, né? Então acho que por conta da moda mesmo, né? Por conta do marketing aí da relação. Já que você está falando da juventude, como que foi na juventude de vocês a questão para se aceitar, ou se foi conflituoso ou não, a questão da homossexualidade, quando vocês perceberam esse sentimento? Eu não era tão jovem, né? Na verdade, eu era mais jovem quando eu achei que eu estava apaixonada por minha colega de faculdade, mas eu tinha que seguir uma pauta, né? De casar, ter filhos e tal, então eu meio que desencanei disso na época. Eu gostava, achava que era só uma amizade pronto. E nem me questionei o que está acontecendo comigo, será? Não. Quando eu me apaixonei de novo, né, já que meu casamento estava acabando e tal, eu estava fazendo 30 anos, quer dizer, naquele momento uma mulher de 30 anos não era jovem. Hoje aos 30 você até é jovem ainda, né? Mas naquele tempo não, eu não era jovem, eu já tinha 4 filhos, então não tinha nada de jovem mais, né? Nem fisicamente eu não me via como uma pessoa jovem. E quando eu me percebi apaixonada, eu tive a sensação de que eu renascia, para ficar em paz mesmo. Foi bem legal. Eu não sei dizer, mas eu acho que eu curtia e discutia. Não sei. Como a gente faz aos 18 anos, com qualquer coisa, né? Já curte, não curte. A gente tinha uma ideia, como eu acho que algumas pessoas ainda têm, que precisava ter estereótipo, que a gente fala, né? Então, assim, a mulher que gostava de mulher tinha que ser meio macha, né? Meio masculinizada. Eu neguei, assim, eu não me aceitava, eu acho que eu não podia ser desse jeito, né? Eu lembro que muitas vezes eu me forcei a ser feminina, a usar maquiagem, porque eu não sou estereótipo, eu não sou masculinizada, mas eu não vendo também sensualidade feminina, nada disso, né? Eu sou simples, camiseta é básica, né? Camiseta, tênis, calça jeans. É uma festa, então vamos pôr um salto alto, uma roupa bonita, vamos maquiar, vamos pentear. Eu gosto, também me curto, né? E eu acho que o mais bacana da minha homossexualidade na juventude foi entender que eu podia gostar de mulher sem carregar o estereótipo de ser masculinizada. Quando eu entendi na minha juventude que eu não precisava assumir um papel masculino para poder gostar de mulher, ou me relacionar com mulher, a coisa ficou mais suave, ficou mais fácil. Porque a gente era cobrada, inclusive, dentro do nosso pequeno grupo.
que você assumisse um estereótipo, uma imagem que não era aquilo, né? Os nossos vizinhos se referem a gente como as meninas. As meninas. Assim, vê se a gente tem alguma coisa de menina, né? Eles falam assim, o sítio das meninas, vamos falar com as meninas. E aí, assim, eles colocam as duas na mesma condição, né? Etária, que não tem nada de menina mais, mas pronto, né? E lá a gente nunca sentiu nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de nada, né? E a gente convive com daqui, convive dali, tem caseira, a gente conversa com todo mundo e as pessoas até especializam, né? Porque se eles querem alguma coisa de madeira, de corte, de madeira, isso aqui, eles vão falar com elas. Porque eles sabem uma coisa de planta, de fazer muda e tal, eles vêm falar comigo. de costura, não sei o quê, fala mais com ela. Eles sabem que a gente tem saberes especializados, mas não tarefas, porque dependendo da tarefa a gente está junto. Se for uma coisa muito grande, muito pesada, a gente faz. Eu gosto de dizer que a gente tem preferências. Então, assim, eu acho que é uma identificação. E aí é que eu falo da descoberta na juventude. Quando eu entendi que me identificar com ferramenta não me fazia masculina, nem era por causa disso que eu estava gostando de mulher, aí ficou fácil. É simplesmente um sentimento. Não foi assim que a gente aprendeu. Não é um papel não foi um papel que eu fui obrigado a assumir. Aí fica tudo mais fácil. E vocês sentem diferença na representação das jovens e das idosas lésbicas? Como é criada a imagem? Em termos de comportamento, eu acho que não tem muita diferença, não. Eu acho que tanto as mais jovens como as mais idosas aí têm um comportamento muito parecido, né? O que eu acho que hoje fica legal porque é mais tranquilo, né? As meninas não precisam disfarçar. Essa é uma diferença interessante. Mesmo na universidade eu vejo isso. Às vezes elas andam de mão dada, às vezes elas andam abraçadas. Eu fico pensando, nossa. E a gente mesmo que eu dei um beijo em público, assim, foi assim um choque, né? Porque, e mesmo assim... A gente mesmo sabendo que hoje a sociedade absorve um pouquinho melhor, a gente evita afeto, carinho, uma proximidade corporal maior em público, porque a gente tem vergonha, né? Hoje também já está pelo liberado da idade, né? Hoje a gente estava andando pela cidade, então uma segurando o braço da outra, mas assim, tá conduzindo são duas velhinhas. Duas velhinhas que se apoiam. Podem se perder no meio do trânsito, né? Nunca se sabe, no metrô, assim, então é bom. Eu acho que a diferença hoje é que a meninada, por uma facilidade, porque a mídia trouxe isso à tona, lida com isso de diversas formas. E tem uma propaganda de Dia dos Namorados que tem casais, tá tão bonito. Nossa, a gente achou tão lindo. As novelas ajudam. A gente viveu uma vida aí de relação homossexual de privação. De disfarce, né? E então a gente não consegue ser diferente hoje. Então eu acho que se há uma diferença, eu acho que é essa, né? Historicamente, o que a gente viveu de preconceito, de dificuldade, de aceitação, de ironias, de provocações, que hoje nos barram, né? Nos privam ainda. E a meninada que está assumindo as relações homossexuais hoje, elas já estão no mundo mais acolhedor, né? De vez em quando saem os quebras, né? Tem um monte de artistas, cantores que assumem, então fica mais fácil. Então eu acho que o pessoal está mais liberado para demonstrar afeto em público, né? Em relações homossexuais. E a gente não, a gente vem ainda com uma carga de controle. Então talvez esteja assim, na manifestação tem alguma diferença. Agora, em termos de relação, eu acho que as relações homossexuais são iguais como foram no século passado e como são hoje, né? Como vocês veem a forma como vem sendo retratado o casal lésbico representado pelas atrizes Fernanda Montenegro e Natália Timber na novela Babilônia? É uma história muito possível, né? Porque elas eram casadas e se separaram dos maridos para viver uma relação. Eu acho uma história super possível, muito parecida com a minha própria história. Às vezes me incomoda um pouco a forma como elas também assumem papéis, né? O papel, mas isso é uma leitura minha, né? Muito particular.
O papel da Natália Timberg é um papel de uma mulher mimada, uma mulher que, por tudo ela se descontrola, aquela filha dela é a coisa mais perfeita do mundo, né? Tudo bem, existem muitas mulheres assim, então me incomoda o fato dela ser esta mulher na relação, né? Eu preferia que eles usassem um papel, usassem nessa relação uma pessoa mais perto do normal, mais perto do comum, né? Ela é quase histérica, né, em alguns momentos. Eu achei legal a abordagem. Achei legal pelo fato de que eles colocaram que não são só jovens que vivem relações homossexuais. Eu acho que é interessante porque tem muita gente que acha que isso é coisa de jovem. É novidade, né? As pessoas, quando envelhecem, percebem que estão fazendo uma grande burrada na vida de ser homossexual e largam a vida e vão fazer outra coisa, né? Vão se interessar por outras pessoas. Ou então que velho não tem sexo, né? Também. Velho não vive a sexualidade, né? Então, assim, acho que foi muito bacana nesse sentido, em trazer à tona, até mesmo porque eu acho bacana que elas abordam muito as questões da ditadura militar, né? De toda a dificuldade, tudo que elas enfrentaram, de preconceito para se assumir. Acho que por esses aspectos muito legais, mas eu acho que a Globo forçou um pouquinho a barra, né? Não tenho nada contra, mas não achei legal a cena do beijo, acho que podia ser diferente. Podia ser mais Porque sutil, né? é isso, eu acho que as atrizes não estão lidando com muita naturalidade com isso. Eu acho que ficou pouco natural, né? Eu acho que talvez a cena do beijo tenha vindo num momento assim, ainda muito crua a novela, né? Eu esperava que eles abordassem muito mais a afetividade que existe, né? O companheirismo, né? O apoio, o ser companheiro mesmo, estar com. A gente não precisa se beijar em público, a gente não precisa andar com a mão dada. E vocês abordaram também essa coisa da relação no dia a dia, o cotidiano, mas para vocês, o que essa relação entre vocês significa? Significa o dia a dia. Significa a vida. Significa, eu acho que eu optei em me separar da pessoa com quem eu estava, porque eu tinha certeza que era com ela que eu tinha que ficar, né? E essa certeza eu acho que é a certeza que a gente traz até hoje, né? Então, assim, o que representa? Primeiro, 18 anos de relação. Não são 18 dias, nem 18 meses. É muito tempo. Ao longo desses 18 anos, foi firmando cada vez mais que é ao lado de quem eu quero envelhecer. E eu acho que para ela não é diferente. Tem um monte de coisa que a gente não bate, como qualquer casal. Ou como qualquer relação, como qualquer duas pessoas, não vamos colocar casal, né? Se põe duas pessoas juntas, tem sempre o que combina e o que não combina. A gente tem um monte de diferença. Mas eu acho que na essência tem uma coisa tão de apoio, tão de estar com. Tem a minha história, ela tem a dela? Temos, né? Mas eu acho que a gente tem uma história junto que ainda tem tanta coisa para escrever. E a gente vai tomando decisões em conjunto, né? E é interessante isso, porque eu acho que é uma característica de relação na maturidade, independente de qual, né, se é homo ou hétero. É uma relação que você não entra na relação para passar uma chuva, você entra na relação porque você quer estar com aquela pessoa, você escolheu aquela pessoa. Não é assim, se não der certo eu separo. Não, é a relação que você escolheu. E à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo projeto. A gente tem uma família, né? A gente tem a nora, a gente tem agora o neto, né? E aí vai agregando, né? Vai aumentando. E a gente, de uma certa forma, vai assumindo responsabilidade com... a gente chama de família, mas são essas pessoas, né? Tem os amigos também, né? A gente tem em comum a vida. No sítio a gente tem 3 terrenos no nome de uma, 3 terrenos no nome da outra, né?